Eu encontrei em São Tomás de Aquino conselhos e receitas para a superação da doença da depressão. Como assim? É algo impressionante. Foi uma pesquisa que demorou, aí eu lancei no Feridas da Alma. E vou ler algumas coisas. Para a superação, primeiro, nós estamos falando de um santo que é doutor angélico, quer dizer, um homem sapientíssimo. Tanto que ele não fez milagre e foi declarado santo. Por quê? Porque quando perguntaram ao Papa Gregório, ele respondeu: para quem escreveu a Suma Teológica e desvelou tantos segredos de Deus, não é necessário nenhum milagre. Tudo isso já é um milagre. Então é um homem de grande sabedoria. Primeiro, sair da depressão. Conte com a solidariedade dos amigos. Ele dizia: tenha amigos verdadeiros na hora da dificuldade. Primeiro conselho de São Tomás. Segundo, busque impreterivelmente a verdade. No momento de desolação, no momento de depressão, eu estou usando vários momentos. Momento de incerteza, momento de mudança de vida, que você fica naquela... Sei. Vou ou não vou? Então, amigos. Não amigo de bar. Amigo verdadeiro. Amigo que, na hora que tua carteira está vazia. Amigo da hora que você está no fundo do poço. Então, esse amigo. Segundo, busque a verdade. Porque a busca da verdade, ela vai descortinar em você libertação. Ela dói, mas ela descortina uma libertação. Se você insistir numa mentira, ela pode te dar conforto, mas ela traz junto com ela o diabo. Porque o pai da mentira é o diabo, Santo Tomás de Aquino. Então, às vezes, eu já fiz isso, viu? Eu te contei, eu tô contando do rádio de novo. Teve mãe que falou para mim: padre, meu filho tem algum problema. Meu marido está com um problema. Eu falei: a senhora já pediu para Deus a verdade? Como assim? Porque eu atendo na hora, né? A senhora reze para Deus. Mostre-me a verdade sobre o meu filho. Ele está ou não está envolvido com más companhias? A verdade, Senhor. Sois o Deus da verdade, o Espírito Santo da verdade. Mostra a verdade. A mulher me conta que quando abriu o guarda-roupa, caiu a xepa de maconha. Nossa. Outro caso, porque minha vida, tenho 20 anos de rádio. Mostra a verdade do meu marido está me traindo ou não está me traindo? Mostra a verdade do meu marido. Eu falei: senhora, a senhora tem certeza que a senhora quer saber a verdade? Ela falou: oxente, o senhor está louco? Eu falei: não, porque depois que a senhora souber a verdade, a senhora vai ter que tomar atitude. Vai ter que tomar uma decisão. Aí ela falou: não, não quero. Não quer saber ou não? Não quer saber. Então, a verdade. A verdade, ela é importante. Só que quando a gente sabe a verdade, ela tem que nos libertar. E ela nos liberta. A mentira nos deixa na dúvida. E, deixando-nos na dúvida, o inimigo faz a festa. Depois, um conselho muito engraçado para o seu tempo, para o tempo dele. Tome banho. Não era comum, nós estamos falando da Idade Média, né? Verdade. Idade Média. Tome banho. Porque asseio pessoal faz bem ao corpo e à alma. Quarto, durma bem. Tenha um sono restaurador. Nós estamos falando de o quê? O Concílio de Trento, 1400, mais ou menos, por aí. Nós estamos falando desse período da Idade Média. Durma bem, tome banho, tenha amigos, busque a verdade. Porque, e o último conselho, faça seu momento de meditação diário. Faça seu momento de escuta interior. Escute os apelos internos da sua consciência e do seu coração. Porque
Deus não tem WhatsApp. Deus não tem telefone. Deus fala nos sinais, mas principalmente na consciência de cada um. A consciência é, para nós, o alto-falante de Deus. Deus usa a nossa consciência para ecoar. Isso é muito importante. Então, esses são alguns remédios de São Tomás de Aquino. Mas, padre, para que a gente consiga vencer esses demônios, nós estamos falando de doenças espirituais. Veja, talvez eu esteja falando tudo isso e alguém fala, padre, de falar, tudo isso são doenças mentais, são doenças psíquicas. Caboclo, as duas doenças se juntam e se manifestam. Tanto que há muitos psicólogos que atendem as pessoas e dizem, isso não é um caso para mim, é para o padre. Muitas vezes eu, como padre, digo, isso não é um caso para mim, é para psicólogo. Não somos excludentes. A psicologia, a psiquiatria não exclui a religião não exclui a psiquiatria e a psicologia. É possível caminhar juntos. Então, o que eu estou falando é de doença espiritual mesmo. 3 remédios, já falei de alguns remédios. Toma banho, né? Ajuda, o coleguinha gosta, durma bem, tenha bons amigos e faça a sua meditação constante. Mas existem 3 remédios que também podem ajudar a gente a sermos pessoas mais equilibradas. Agora eu começo a usar uma palavra, equilíbrio. Nós temos que ser equilibrados. Por mais que o nosso coração precise ter picos, nós não podemos viver assim. Altos e baixos. Esse alto e baixo, isso faz mal. É muita adrenalina no organismo. Isso não faz bem. Os 3 pontos da quaresma: oração, jejum e penitência. 3 coisas importantíssimas. São 3 remédios. Jejum é para você enfraquecer o corpo físico. Jejum é para você fortalecer o espiritual. Entendi. É o contrário. É o contrário. Ele não é no negativo. Entendi. Porque você, enfraquecendo o físico, o espiritual, ele prevalece? Na verdade, não é enfraquecer o físico. É você fortalecer o espírito. Porque senão a gente fica no negativo. Então, mas por que o jejum, ele fortalece o espírito? Em que sentido? Porque você coloca autodomínio na vontade. Ah, tá. Você vê isso aqui é uma delícia, essas gominhas. Eu fiz Mas eu fiz, se eu, jejum se eu estou na penitência. semana passada de 84 horas. Mas não é aquele jejum intermitente, nada a ver com isso. Espiritual mesmo. Espiritual, que bom. Porque agora confunde, você já percebeu? Pegam coisas aqui e põem lá. Então eu estou vendo isso aqui. Eu não vou comer. Por quê? Porque, por exemplo, vamos dizer que toda quarta-feira eu faço a penitência de não comer doce. Justamente numa quarta eu viria aqui, ou numa sexta eu viria aqui, e tem isso aqui. Eu estou de jejum de doce. Então eu tenho que simplesmente, não quero. E acabou a conversa. Agora, se eu começo, não, mas é só hoje, né? Eu estou fora de casa. Estou ali no Vilela, né? Isso aqui não é todo dia. Isso aí você começa a enfraquecer. Enfraquecer o corpo, fortalecendo o corpo à vontade. Então, na verdade, é um grande aliado nosso o jejum. É um grande aliado. O jejum faz um bem imenso. E, por favor, não é o intermitente. Eu estou falando do jejum espiritual. Segundo remédio que eu falei, a caridade. Na Bíblia que fala que algumas caças de demônios só saem com jejum, né? Algumas libertações. Uma vez os apóstolos, e na verdade eram os 3, né? Pedro, Tiago e João. Jesus não estava e veio uma pessoa endemoniada e eles não conseguiram. Aí quando chegou, a mulher disse, olha, nós trouxemos e os teus discípulos não conseguiram. Jesus expulsou o demônio e eles perguntaram, por que nós não conseguimos? Aí ele diz exatamente essa frase, porque há certos demônios, há certas libertações que só se faz com muito jejum e oração. Então por isso o jejum tem um valor muito grande. A caridade. Segundo ponto, a esmola.
Eu sei que muita gente vai dizer, mas eu não faço mais caridade. Nós temos que fazer a caridade. Está na nossa essência cristã. A caridade faz parte do cristianismo. A caridade faz parte da nossa essência católica. Então, a fome do outro me diz respeito. A necessidade do outro me diz respeito. Então, a esmola, a caridade, ela é um exercício permanente de desapegar-se. Nesse ponto, você vai ver quantas pessoas, por exemplo, o armário está cheio de roupas que foram compradas em promoção ainda com a etiqueta. Roupa que nunca foram vestidas e nunca serão mais. Eu sempre falo assim, se você passou um ano e não usou aquela roupa, já não é mais tua, dê. Não abarrote, não compre mais guarda-roupa. Não compre mais guarda-roupa. Não estenda o seu closet. Enxugue o seu closet. É diferente. A caridade, a comida. Meu Deus, quanto desperdício. Quanto desperdício. E quantas pessoas passando fome. Nós não temos essa noção da fome. Nós somos uma classe privilegiada que nunca passamos fome. Mas tem gente que passa fome no Brasil. Então, nós temos que ter essa responsabilidade, essa caridade. Quando na igreja, às vezes eles fazem aquela campanha, traga 1 quilo de alimento. Alguém pode dizer, mas não vai ter valor nenhum. Não vai salvar a fome do mundo. Mas o quilo de feijão que você leva vai matar a fome de alguém. Vai fazer uma diferença para alguém. E para você é um exercício de desapego. Por isso que os padres têm que fazer isso. Não é pegar do dízimo só e comprar a cesta básica. Fazer a pessoa levar. Isso é catequético. Isso é formador. Você está no carro com os teus filhos e cada um está com um pacote de macarrão. Para quê? Não, porque nós vamos levar para a cesta dos pobres. Isso é a coisa mais linda que você pode fazer. Isso é educativo. E a terceira é a oração. Que é a terceira forma, o terceiro remédio para combater todas as doenças espirituais, os pecados capitais. Mas tem mais. As virtudes. Lembra que eu falei que nós somos chamados a ser pessoas virtuosas? Virtuosas. Nós não somos chamados a ser pessoas depravadas. Nós não somos chamados a ser pessoas apequenadas. Às vezes a gente se apequena por um falso amor, uma falsa paixão. A gente se apequena. A gente vai murchando para que o outro não acompanha, então você vai se apequenando. Mas não é da natureza. A natureza é crescer. Dá mais trabalho não crescer do que crescer. Eu vou repetir. A natureza é crescer. Num relacionamento onde uma pessoa se incomoda com o crescimento do marido, ou o marido se incomoda com o crescimento da esposa, vai dar errado. Vai ter separação. Por quê? Porque é da natureza crescer. Os dois têm que crescer. Pode ser em áreas diferentes. Pode ser no cuidado, ela da casa e ele na profissão. Ela no cuidado dos filhos, mas é uma questão até de autoconsciência. De consciência do que eu faço. Mas se apequenar é uma covardia. Eu não posso ser um padre medíocre. Eu não posso ser um padre pequeno. Entende? Pequeno no sentido, né? Eu não posso... O meu sacerdócio tem que ser grande. Tem que ser um sacerdócio generoso. Tem que ser um sacerdócio oblativo. Mais do que sacrificial. É oblativo. Então é esse o sentido que a gente dá. Mas nós podemos... A tradição da igreja é de luta. É de batalha. Eu não tirei isso aqui da minha cabeça. Batalha espiritual. Aqui tem Santo Inácio de Loyola, que falava sobre a batalha espiritual de São Tomás de Aquino, batalha espiritual de Santa Teresa d'Ávila, batalha espiritual de Santa Teresinha do Menino Jesus, combate espiritual, que é um combate... Aqui a batalha eu trabalhei no sentido do cosmos, aqui o sentido mais amplo.
do exorcismo nesse livro, mais no aspecto da contaminação, vexação, essas coisas. E aqui, no dia a dia, está escrito como que eu luto. Então, no dia a dia, como é que eu enfrento a gula? Com a temperança. Temperança. O que é temperança? É o meio termo. Não é 880. A vida não é 880. Tinha um princípio básico na Idade Média que a gente esquece. E tinha um padre que me lembrava, faleceu, um monsenhor. Comer de tudo, mas não comer tudo. Temperança. Ter a temperança, o meio termo. Ser equilibrado aquelas pessoas que têm aqueles rompantes, sabe? Pessoas que têm aqueles rompantes que briga, xinga, fala. Um minuto depois, você vai falar, não, isso é um problema de personalidade. Não. Não é só isso. Tem mais coisa. A ira, exatamente isso. Por que a pessoa, de repente, ela entra numa ira terrível? Por que a pessoa, de repente... Por quê? Porque ela fomentou o ódio. Ela está vivendo na zona do ódio. Ela está dando o braço a torcer pelo ódio. Uma pessoa que ela fica muito irritada. Ela tem que começar a se perguntar, por que eu estou irritado? Por que a tua conversa está me irritando? Por que o que você está falando está provocando em mim esse sentimento? Eu estou me sentindo agredido. Isso é psicologia? Não. Isso também é virtude. A mansidão, saber escutar. Mansidão, pacificar aqui dentro. Porque tem gente que não entende que o inimigo quer briga. O inimigo quer bagunça. Não é à toa que ele é diabolum, separação. Então, quanto mais briga, melhor. A mansidão, nosso Senhor disse, aprendam de mim que sou manso e humilde de coração. Está faltando mansidão. Eu diria que, não sei se você percebe, eu não sei se eu devia dizer isso, mas nos vídeos, até alguns vídeos que as pessoas estão postando, que estão sendo desrespeitadas nos seus direitos, às vezes fazem um pouco novela. Claro. Às vezes fazem um pouco dramático demais. Eu não estou dizendo que não tem seu direito, mas às vezes passa um pouco do limite. Você concorda comigo? Sim, encenado, né? É um pouco encenado demais. Mas aquilo é a realidade da pessoa. Então está faltando o quê? Mansidão, brandura, paciência. Gente, o exercício da paciência. Ou exercício difícil. Ser um homem paciente. Sou. Porque você tá, olha quanto tempo você está me escutando. Goste ou não goste, você está se fazendo cara de interessado. Não. Sempre estou interessado, pai. Sou bom de ouvido. Que bom. Mas se nós não cuidarmos, nós nos tornamos irascíveis. A ira vem. Ah, não, mas isso é do sangue italiano que ferve. Não, isso é temperamento. Mas você não pode dar vazão àquilo que te destrói. Você tem que podar aquilo que é em excesso. É a paciência, é a temperança.